É isso aí, pessoal. Obrigado, Nara. Obrigado, Omar. E você deve estar se perguntando, Gabriel, você viajou para o meio da selva? O que está acontecendo? Gente, eu tô no meio da cidade de São Paulo para mostrar para vocês que dá para ter área verde mesmo em meio à selva de pedra. E vou pedir para o pessoal da câmera aqui, se puder mostrar um pouquinho aqui da nossa mesa, vocês vão ver que temos alguns itens aqui. Temos caneca, temos garrafa, temos sacochila, temos meia. E você está se perguntando, nossa, como eu faço para ter, Gabriel? A oportunidade está aqui, gente. Ao longo do dia teremos quizzes, enfim, soltaremos perguntas para vocês. Na hora ali da dinâmica a gente vai explicar certinho, mas posso dar um spoiler que vai ser uma mistura de conhecimentos gerais com velocidade para responder. Então você pode levar esses presentes para casa através do kit da Fundação Grupo Boticário, tá bom? Bom, podemos seguir o próximo conteúdo, produção. Nossos convidados estão prontos? Então, vou aqui chamar duas pessoas muito especiais. Vou colar igual a Nara, porque o currículo dessa galera, gente, é um negócio absurdo, é muito admirável. Então, especialista da Fundação Grupo Boticário, que eu vou chamar agora, ele é gerente de economia da biodiversidade. Ele atua com planejamento, desenvolvimento e implementação de estratégias inovadoras de conservação da natureza. Nosso especialista da Fundação que vai entrar aqui para bater esse papo é o André Ferretti. Olá, bom dia, Bom dia, André. Tudo bem com você? tudo bem? Bom, é um prazer aqui estar com vocês. Eu não sei se já começo me autodescrevendo. Pode iniciar, sim. Então, bom, eu sou o André Ferretti, sou um homem branco, aí com pouco mais de 50 anos, cabelo castanho, comprido, liso, uso óculos com armação dourada e redondo, lente redonda. Estou vestindo uma camisa polo preta, da Fundação Grupo Boticário. Perfeito, André. E para nossa convidada que vai bater um papo com o André aqui, ela tem especialização em cinema digital. Ela escreveu, produziu e dirigiu filmes e séries relacionados à ciência, tecnologia e meio ambiente. Gente, tem realmente muita sétima arte envolvendo aqui a nossa convidada. Ela também trabalha na série A Era dos Humanos. Vamos dar as boas-vindas para Yara Cardoso. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, é um prazer ter o patrocínio da Fundação Boticário e projetos tão importantes aí para enganjar realmente essa causa do meio ambiente, a gente conseguir mudar o futuro. Yara, a gente que agradece a sua presença. E André e Yara, fiquem à vontade para debater diversos pontos como especialistas que vocês são. Muito obrigada. Bom, gente, iniciando aqui, vamos conversar um pouquinho sobre mudança climática, né, que é um tema que está em alta há algum tempo, mas a gente entende que algumas pessoas não levam tão a sério, outras pessoas já entendem o nível de importância, de atenção que a gente tem que dar para isso. Como é que vocês definiriam essa tal mudança climática e como que ela impacta o nosso dia a dia hoje, na visão de vocês? Bom, posso começar aqui falando que as mudanças climáticas, elas são, na verdade, alterações que a gente tem a longo prazo nos padrões que a gente tem, tanto de temperatura, né, quanto do clima na Terra. E essas mudanças de longo prazo, elas são causadas principalmente por atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis, assim como o carvão mineral, a gasolina, o diesel, o querosene, e também por outras atividades que a gente realiza, como desmatamentos e queimadas, né? Essas são mudanças que, independente do local onde essas atividades são realizadas, elas vão influenciando na mudança na concentração de alguns gases, que são os gases de efeito estufa na atmosfera, e isso vai aumentando, o poder, de aquecimento do planeta. Então, toda a energia que vem do Sol e entra no planeta acaba ficando retida, na Terra e causando essas mudanças de temperatura, e de clima que vão gerando uma série de problemas que afetam a todos, afetam a saúde, a produção de alimentos, o bem-estar das pessoas, a habitação, trabalho, tudo acaba sendo. E a biodiversidade também é bem impactada. Perfeito, André e Yara, você quer complementar com algum ponto?
Eu acho que a questão das mudanças climáticas é uma questão agora que a gente já não é mais um debate, né? É uma realidade. A gente está vivenciando aí as consequências das mudanças climáticas. O sul do Brasil foi uma grande tragédia, né? E a gente tem isso no Brasil e no mundo. E eu acho que a gente, como brasileiro, tem um papel muito importante. Nós temos a floresta amazônica, a Fundação Boticário tem feito um trabalho incrível na floresta amazônica e apoiando também iniciativas como o documentário A Era dos Humanos, que é apresentado pelo Marcos Palmeira, né? Está disponível aí no Globoplay e internacionalmente pelo Amazon Prime Video. Então, essas iniciativas elas são muito importantes, porque a hora de mudar é agora. A gente não tem mais tempo, chegou a hora de a gente realmente tomar um novo rumo para essa que é a era dos humanos, né? Então, qual é esse futuro dessa nossa era? A gente está falando sobre a extinção em massa de nada mais, nada menos do que a nossa espécie. Então, a gente precisa refletir sobre esse momento tão importante que a gente vive, e essas iniciativas são fundamentais, como essa de hoje. Perfeito, Yara. E aí, seguindo o papo, a gente entende que tem pessoas que são super engajadas e entendem já a relação da conservação da natureza para a gente conseguir equilibrar, né, e segurar essa mudança climática, mas para quem está engajando agora no tema, está querendo saber um pouco mais, vocês podem explicar para a gente essa relação, como é que a conservação da natureza impacta tanto nessa questão dos efeitos das mudanças climáticas no mundo inteiro, né? Bom, a natureza ela está intimamente ligada, interligada com a questão das mudanças climáticas, porque através dos ecossistemas naturais, e aí incluindo as florestas e outros ecossistemas, os oceanos, eles acabam desempenhando um papel fundamental tanto na remoção de carbono da atmosfera e retenção na biomassa vegetal, né, nas plantas, nas folhas, nos galhos, nas raízes, nas algas marinhas e tudo mais, como também na regulação do clima. Esses ecossistemas garantem microclimas mais adequados, umidade do ar, temperatura adequada nos locais próximos a eles, e em função da quantidade que a gente tem desses ecossistemas ou daquilo que a gente perdeu, a gente vai sentindo essa diferença. Então, quanto melhor estiver o funcionamento desses grandes ecossistemas, menos impacto das mudanças climáticas a gente vai ter. A natureza ela contribui de diversas formas, como para que a gente tenha menos impacto das mudanças climáticas, removendo carbono da atmosfera e armazenando nas plantas, por exemplo, armazenando no solo. A gente tem a resiliência dos ecossistemas, né? Quanto melhor tiver esse funcionamento, menos impacto a gente vai sentir, protegendo áreas vulneráveis, protegendo o solo para nossa agricultura e garantindo fertilidade, protegendo a região costeira da perda de territórios por erosão, do nível do mar que vai subindo e vai causando erosão, ajuda também na conservação da biodiversidade, na redução da perda de biodiversidade, e ela pode também fazer mais parte da nossa vida na medida em que a gente tem os nossos ambientes mais protegidos e com mais natureza. Se a gente tem uma cidade mais arborizada, com mais parques, com mais praças, a gente vai ter mais condição de infiltração da água, de manter a umidade relativa do ar, a gente vai ter também uma temperatura mais adequada. Perfeito, André. Yara, você quer complementar com algum ponto também em relação a isso? Eu acho que uma questão muito importante, né, André, é a questão do equilíbrio, né? Hoje nós estamos fora de equilíbrio. Então, o equilíbrio, ele é muito importante, porque a natureza, nós fazemos parte dela, né? Então, nós precisamos querer preservar o que nos dá vida, né? A gente faz parte aí desses elementos tão importantes do ar, da água, da terra. A terra, como bem colocou o André, todas as florestas sequestram o carbono da atmosfera, e isso impede a mudança climática, né? Então, é uma contribuição muito importante a quantidade de carbono acumulada, por exemplo, nos troncos das árvores na floresta amazônica. A gente tem o ar, a poluição afeta, né? Não só a nossa respiração, mas todo o círculo, né? Então, existe um ciclo da vida e que a gente está mudando esse ciclo. Então, o fogo, a gente traz, eu estou falando dos elementos porque o A Era dos Humanos é baseado no ar, no fogo, na água e na terra.
E o fogo, por exemplo, hoje é um grande problema, né? A floresta amazônica tem perdido áreas consideráveis, o desmatamento tem aumentado. Então, tudo isso a gente precisa repensar para que a gente consiga ter um ciclo mais equilibrado e a gente consiga fazer parte dessa natureza tão bonita. A gente tem também a questão da água, né? Então, acho que um exemplo que muita gente comenta, que sempre me impacta um pouco, é a questão de como, quando você tem o desmatamento, você tem uma floresta que some, você perde a água. A água some também. E quando você traz de volta a floresta, faz o reflorestamento, a água volta, as nascentes aparecem. Então, é tudo um ciclo perfeito e maravilhoso do qual nós fazemos parte, e é um milagre, né? A vida na Terra é um milagre. E a gente tem que preservar isso. Perfeito, Yara. E seguindo aqui, ainda conversando com esse pessoal que está começando a se engajar agora e quer entender um pouco mais, e as pequenas atitudes do dia a dia, né? Eu, como pessoa física, na visão de vocês, o que eu posso fazer de já, né, a partir de agora, a partir de amanhã, para colaborar com essa resiliência climática? Bom, todas as nossas ações são escolhas que vão influenciar nessa qualidade do ambiente e também em ações que podem gerar mais ou menos efeitos aí das mudanças climáticas. Então, se eu se eu utilizo transporte individual ou se eu utilizo transporte coletivo, isso vai influenciar em emissões. Se a gente puder se deslocar a pé, se deslocar de bicicleta, de transporte público, a gente vai estar gerando muito menos emissões do que se a gente tiver num veículo individual. E também, quando a gente precisar usar os nossos veículos, se a gente escolher o tipo de combustível que a gente vai usar, isso também influencia. Se a gente usar biocombustível, seja ele biodiesel, etanol, ou mesmo veículos elétricos, a gente vai ter muito menos emissões de gás de efeito estufa. Se a gente comprar alimentos produzidos localmente, a gente também reduz as emissões, porque boa parte das emissões são ligadas à cadeia dos alimentos, tem relação com o transporte desses alimentos de um lugar para o outro. Então, a gente reduz bastante emissão adquirindo alimentos produzidos localmente. E assim por diante. Então, a gente tem que pensar bem antes de agir e qualquer pessoa pode estar contribuindo para um ambiente mais equilibrado. A gente pode ter mais plantas, a gente pode reflorestar áreas que foram degradadas, a gente pode cuidar melhor da natureza, a gente pode ter uma cidade mais arborizada, com áreas verdes. Então, tudo isso vai nos ajudando a ter uma vida com maior qualidade. Perfeito, André. Yara, queria ouvir a sua visão também, né? Você com tantas obras, se você quiser também trazer um pouquinho de aprendizados que você teve ao longo desse caminho, depois de tantas produções de sucesso, qual que é a sua visão, o que você já se deparou, que pontos você pode trazer que podem não estar ainda, né, no conhecimento do pessoal que está nos assistindo, mas que você com a sua experiência pode trazer para que a gente consiga implementar no nosso dia a dia. Maravilha. Eu acho que cada ação importa, né? Então, cada reflexão no dia a dia é importante e a gente também tem que usar a nossa trajetória, né? Então, eu sou cineasta e tenho dedicado aí minha carreira, e não só minha carreira, como minha vida, né? Eu acho que hoje em dia, como dizem, o CNPJ e a pessoa física está cada vez mais misturado, né? Eu trabalho com o que é a minha missão de vida. Então, eu acho que a gente tem que pensar, cada um tem uma posição importante na sociedade, e como pode usar essa posição, essa influência para outras pessoas, para conseguir, como eu falo, mudar corações e mentes, né? Então, eu tenho dedicado aí minha carreira cinematográfica a conseguir trazer essa causa de várias formas. Então, eu acho que o documentário é uma ferramenta muito importante, a gente consegue fazer produções audiovisuais que traz aí a beleza, né? Elas trazem a beleza dos biomas. Então, a Era dos Humanos, por exemplo, a gente mostra a floresta amazônica, os cânions, abrolhos, então Pantanal. Então, tudo isso acaba impressionando. Eu fiquei muito impressionada quando eu estive nessas gravações e a gente conseguiu imprimir isso nas telas. Então, as pessoas assistem e ficam assim, a natureza tão bonita, eu não conhecia, não sabia que o Brasil tinha tudo isso. E aí a pessoa começa a querer se envolver, ela começa a querer ajudar. Muitas vezes é uma pessoa que é um negacionista, que assim declarado, que fala, não, eu não acredito na ciência, mas adorei o seu documentário, Yara. Eu
Eu falo, bom, então você entende de ciência também, você gosta de ciência, porque a ciência está nos bastidores de tudo que eu faço, né? Então, muitas vezes a gente vai aos poucos, né, mudando essa visão. E tem muitas formas. Eu agora estou envolvida num novo projeto com o neurocientista Miguel Nicoleles, vai ser uma ficção climática, né? Então, o clima também está no coração aí do projeto, e é uma ficção. Então, tem muitos caminhos, e eu acho que cada pessoa tem uma posição importante, às vezes numa conversa no elevador com outra pessoa, tem uma forma de se comunicar e ampliar essa mensagem nossa, essa iniciativa, por exemplo, hoje, né? Então, a gente tem que ir pensando nisso e realmente entender a importância e o momento que a gente vive. Perfeito. E aproveitando que você começou a falar um pouquinho das suas obras, queria que você ficasse à vontade para trazer um pouquinho de todo o seu trabalho, onde as pessoas podem assistir, o que cada um fala. Queria que você ficasse à vontade, porque eu acho que são produções assim maravilhosas, interessantíssimas. É muito bonito de ver, que dá para ver que você se emociona enquanto você fala, né, das suas produções. Então, para o pessoal que está assistindo, está curioso, não te conhece, quais produções você já fez, onde o pessoal pode achar para assistir, o que cada uma fala. Fica à vontade para trazer toda a é, sua biblioteca de filmes, documentários e séries, né? Maravilha. A Era dos Humanos, né, que eu venho falando um pouquinho, que a gente teve aí o apoio da Fundação Boticário, né, conosco, o André, né, sempre que eu levei esse projeto para ele abraçou o projeto, né, viu a importância da mensagem. O Marcos Palmeira também foi um grande porta-voz. Então, começo falando de A Era dos Humanos, que eu vinha falando um pouquinho, né, está disponível no Globoplay, internacionalmente pelo Amazon Prime Video. A gente teve aí 23 premiações internacionais, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, mostrando aí o poder do audiovisual do que a gente está fazendo aqui no Brasil, né? É um projeto que é em português, A Era dos Humanos, legendado em inglês, então é sempre uma dificuldade viajar, né? A gente comenta esse tipo de conteúdo, mas você vê que quando a gente faz algo com o coração, que a gente acredita, ele realmente pode viajar, pode ir longe e pode realmente chegar a muitos corações e mentes, que foi o nosso propósito com esse projeto A Era dos Humanos. Eu fiz também recentemente uma série chamada Caça e Tempestades, é uma série apresentada pelo Ernesto Palha, foi exibida no Fantástico, então tivemos aí um grande público, né? Somando os domingos, 40 milhões de telespectadores, o público do Fantástico. Então isso realmente entra aí no imaginário das pessoas. Foi uma versão reduzida e a gente vai ter a série completa entrando aí no dia 5 de novembro no History Channel, é o Dia da Ciência e da Cultura, então um dia emblemático, né? E a gente traz também a questão das tempestades na Amazônia. Então, como as mudanças climáticas estão impactando na Amazônia, eu estive, por exemplo, para fazer uma gravação com uma personagem que é uma cientista que foi atingida por um raio numa embarcação. E a gente foi contar essa história, né? E fomos lá à beira do rio com ela, né, para mostrar esse cenário. E chegamos no local, não havia um rio. Haviam várias embarcações encalhadas e não havia rio nenhum, porque foi a maior estiagem da região amazônica. Então a gente enfrentou tudo isso e viu também, por exemplo, eu sabia que era o local ali, Novo Airão, perto de Manaus, é o local que tem mais árvores derrubadas por vendavais. Então eu sabia disso, mas eu não sabia que quando eu chegasse eu ia enfrentar ali uma clareira gigantesca. A gente subiu o drone, eu falei, pessoal, para, tem muitas árvores derrubadas, vamos subir o drone. Subimos o drone e haviam clareiras ali. Então, realmente, hoje, os vendavais, por exemplo, com a importância das florestas para armazenar carbono, né, esses vendavais eles criam verdadeiras clareiras. E isso atrapalha toda a floresta, todo o funcionamento da floresta, o armazenamento do carbono. Então, tudo isso, realmente, acho que a questão tudo está interligado e nós fazemos parte de tudo isso. Esse próximo projeto com Miguel Nicoleles é um projeto que vai para o cinema, é uma ficção científica lá, interestelar, né? Então, uma hard science, um hard sci-fi, a gente fala, né? Que é uma ficção científica com uma base muito forte da ciência, né? E a gente tem também um cli-fi, que é o climate fiction, né? Que é a ficção climática, que é realmente quando você tem uma ficção que está ligada ao tema das mudanças climáticas. Então, tudo isso aí para a gente tentar realmente um novo rumo para essa que é a Era dos Humanos. Perfeito, Yara. O pessoal aqui da produção tá todo mundo ouvindo assim, ó. Caraca, quanta coisa, meu Deus, que trabalho incrível. Gente, para quem não conhece, por favor, vai conhecer, porque o trabalho da Yara é espetacular. E André, voltando contigo, a gente falou sobre as coisas que cada um pode fazer no dia a dia e a Fundação Grupo Boticário, como que ela tem contribuído para essa resiliência climática, quais ações que
que a fundação está envolvida, que é importante o pessoal entender e que, obviamente, nós aqui sabemos todo o trabalho que a fundação faz, os seguidores também, muita gente acompanha, sabe, mas ainda nessa leva de mostrar o trabalho da fundação, a importância do que a fundação faz para o novo público que está chegando, que está entrando na live, que está curioso, você pode contar um pouquinho para a gente dessas ações? Bom, nós temos uma série de iniciativas, como, por exemplo, a proteção de áreas naturais, né? A Fundação Grupo Boticário tem uma reserva na Mata Atlântica e outra reserva no Cerrado, que são os dois ecossistemas, os dois biomas mais ameaçados do Brasil. Elas somam juntas aí 11 mil hectares aproximadamente, que dá aí mais de 11 mil campos de futebol. É uma área que equivale a quase 170 vezes o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, por exemplo. São áreas importantes para a conservação da biodiversidade, para a manutenção dos estoques de carbono, para produzir ciência, para conservar a água, né? Tudo tá interligado. A Fundação também realiza apoio a projetos em todo o Brasil. Ao longo da história da Fundação, foram mais de 1.800 projetos apoiados em todos os estados, em todos os biomas do Brasil. São projetos que ajudam na conservação da natureza, alguns deles são diretamente ligados a questões de mudanças climáticas, envolvem pesquisas com fogo, por exemplo, como a Yara falou, com recursos hídricos, né? Também com a restauração de áreas ou com a conservação e a criação de áreas protegidas para conservar esses biomas. A gente tem iniciativas também focadas em resiliência costeira, que é uma questão importante. A gente tem um país aí que tem boa parte da população, das capitais brasileiras próximos ao mar, que é uma área que sofre também bastante influência aí das mudanças climáticas, tem perda de território por erosão costeira, tem toda a questão da elevação do nível do mar, as grandes tempestades. Então, nós temos uma série de iniciativas que visam apoiar ações para diminuir esses impactos e para gerar mais qualidade de vida para as pessoas. Temos os movimentos Viva Água. Hoje a gente tem o Viva Água na região metropolitana de Curitiba e na região metropolitana do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara. Estamos indo para outras quatro regiões que estão sendo agora pesquisadas e para que a gente possa ampliar esses movimentos. O movimento Viva Água visa conservar recursos hídricos e promover a resiliência climática nessas regiões de mananciais de abastecimento público. Então, a gente está indo para outras regiões do Brasil, sempre procurando conectar a população que mora nessas regiões com atividades mais sustentáveis que melhorem a sua qualidade de vida e garantam uma redução de impactos das mudanças climáticas também. E a Fundação também tem nas suas redes, divulga uma série de iniciativas, divulga projetos, divulga conteúdo no site também da Fundação Grupo Boticário. A gente tem bastante informação sobre mudanças climáticas, soluções baseadas na natureza, que são aquelas soluções que utilizam a própria natureza e os processos naturais para nos ajudarem a lidar com esse desafio. Então, tem muita coisa aí que a Fundação faz visando difundir toda essa questão de que a própria natureza é uma solução para esse que é o nosso maior desafio no século, que são as mudanças climáticas. Incrível, André. É isso, gente. Estamos on pela natureza, pelo clima e pela resiliência climática também. Nosso tempo está finalizando aqui no Papo com o André e também com a Yaya. Eu quero abrir para vocês, para considerações finais, recados finais, o que vocês querem deixar para o público que está assistindo, começando com você, Yaya. Maravilha. Bom, agradecer o convite, agradecer à Fundação Boticário, né, pelo todo o incentivo. Não só, eu acho que não é só um patrocínio, né, é um incentivo que realmente vem de todo esse trabalho que é feito, como foi bem colocado aí pelo André, né. Eu queria complementar dizendo que esse é um ano de COP30, né, então é um ano de COP30 no Brasil, no Pará, um momento único. Eu estarei na COP30 com um painel falando sobre esses projetos, falando sobre o poder do audiovisual para a gente mudar essa realidade, né? Vou estar com alguns parceiros meus de projetos, então fica também a possibilidade de a gente estar com a Fundação Boticário de alguma forma na COP30, que eu acho que é um momento único para a gente contribuir aí para o que vem pela frente.
Perfeito. Muito, muito obrigado pela sua participação. E, André, abro para você trazer as suas considerações finais também. Bom, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que as mudanças climáticas são esse grande desafio que a humanidade enfrenta atualmente, né? É o maior desafio desse século, que nós temos soluções para melhorar a nossa qualidade de vida e diminuir os impactos dessas mudanças climáticas, está na nossa mão, as nossas atitudes diárias contribuem muito para que a gente tenha um futuro melhor e que a biodiversidade, a própria natureza, são aliadas essenciais nesse desafio de combate às mudanças climáticas. A gente precisa ter novas atitudes, a gente precisa promover mudanças e que vão levar a uma qualidade de vida maior para a nossa espécie, mas também para toda a vida na Terra, né? Nós estamos num planeta que tem a grande diferença em relação a todos os outros que nós conhecemos, que é a biosfera, é a parte viva do planeta. Isso só tem aqui no planeta Terra, a gente faz parte dessa vida e a gente tem como melhorar a qualidade e o funcionamento desses ecossistemas, gerando benefícios, um bem-estar para todos. Então, sempre que a gente puder fazer escolhas em que a gente gere menos emissões e que a gente conserve mais os recursos naturais, a gente vai estar garantindo um futuro melhor para toda a humanidade e para a vida na Terra. Eu queria Perfeito, fazer um André. complemento, se eu Por puder, favor, não por sei favor. se é possível, deixar É uma possível. frasezinha. Ouvindo o André aqui, me lembrou, é uma frase que eu gosto muito do Gandhi, né? Então, muitas vezes é melhor a gente recorrer às frases, né, de grandes personalidades para trazer algo tão impactante como ele disse, que a frase é a seguinte: você deve ser a mudança que deseja ver no mundo. Então, eu acho que nós somos a mudança, né? A gente precisa refletir sobre isso. Ouvindo o André, eu me lembrei dessa frase do Gandhi, então eu deixo ela para terminar. E não tem jeito melhor para a gente finalizar. Vou pedir uma salva de palmas do pessoal da produção aqui para os convidados. Gente, muito, muito obrigado. Obrigado, Iá. Obrigado, André. Obrigado para você que está acompanhando aqui. Gente, você está gostando? Você está gostando muito? A gente está em todos os canais, a gente está ao vivo em todos os canais, então deixa o seu gostei, o seu like, compartilha com quem você acha que tem que assistir essa live, que é todo mundo, né? Vamos combinar. Então vai passando o link pro pessoal, engaja com a gente, deixa comentários, que a gente está acompanhando tudo, a gente está com um time incrível aqui de produção para acompanhar isso. A gente vai seguir, eu só queria antes deixa eu deixar uma mão livre aqui. A gente está também aqui 24 horas de live, gente, a gente precisa também de uma energia, então aqui os nossos parceiros do Instituto Auá deixaram aqui o energético óbvio, esse aqui é o sabor Euforia Mate Verde e Pitanga com Cambuci, então tá cedo ainda, né, porque estamos aqui de manhã nesse ao vivo, mas já já a gente vai tomar o energético e na sequência aqui eu vou chamar um vídeo para a gente conhecer ainda um pouquinho mais sobre esses 35 anos da Fundação Grupo Boticário e na sequência vocês ficam com a Nara e mais convidados. Essa é a voz da natureza, a voz que ecoa a partir de uma diversidade de vozes. Essa é a voz que gera e nutre toda a vida na terra, no mar, na água, no ar. Essa também é a voz que nos guia. Em 1990, assumimos um compromisso perene com a vida: promover e realizar ações de conservação da biodiversidade brasileira. A Fundação Grupo Boticário segue firme em seu propósito para agir no presente e transformar esse futuro que já chegou. Escolhemos 2 caminhos para promover a adaptação da sociedade frente aos efeitos das mudanças climáticas. Água é vida. Por isso, a proteção de mananciais é uma das nossas prioridades, especialmente aqueles que garantem o abastecimento das regiões mais críticas e que concentram grande parte da população brasileira. O oceano conecta tudo e todos, e uma expressiva parte da população brasileira vive nas zonas costeiras. Contribuir para ampliar a resiliência dessas áreas também é nossa frente de atuação. Assim, teremos cidades mais preparadas para responderem aos desafios climáticos, melhorando a qualidade de vida das pessoas que ali vivem e sentem diariamente seus efeitos. Somos a Fundação Grupo Boticário e acreditamos que somente com a natureza conservada podemos promover a vida. Convidamos você para juntos amplificarmos esse impacto positivo.
Porque enquanto houver a voz da natureza, haverá vida. Fundação Grupo Boticário. Nosso presente é o futuro. Nossa vida está conectada diretamente com a natureza. Os alimentos, a água, o ar puro, tudo depende do equilíbrio do meio ambiente. Sem ele, nada somos. Por isso, há 35 anos, a Fundação Grupo Boticário está on para a natureza não ficar off. Porque o amanhã depende do que a gente faz hoje. Fundação Grupo Boticário. O futuro é agora ou agora. Essa é a voz da natureza. A voz que ecoa a partir de uma diversidade de vozes. Essa é a voz que gera e nutre